Vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que a Polícia Federal reuniu provas robustas sobre o suposto plano de golpe de Estado. O André Anelli é quem chega com as informações agora. Qual que foi a conclusão do ministro Alexandre de Moraes? Conta aí, Anelli, para a gente colocar sob análise ali dos nossos comentaristas. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o golpe de Estado, que segundo ele foi planejado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, só não obteve êxito por circunstâncias alheias às vontades dos investigados. Nessa mesma afirmação é que Moraes afirmou então que a Polícia Federal conseguiu provas robustas de uma tentativa de manter o ex-presidente no poder, mesmo depois da derrota nas eleições de 2022. Essas declarações foram feitas em um despacho direcionado à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O documento foi uma resposta a um pedido de esclarecimento da OAB a respeito da proibição de contato entre os investigados no âmbito da Operação Tempus Veritatis, Tempo da Verdade, que foi deflagrada no início do mês. Alexandre de Moraes manteve essa decisão na manifestação enviada à Ordem dos Advogados do Brasil e ele justificou que as defesas dos acusados em nenhum momento estiveram proibidas de ter contato ou conversas entre si. De acordo com Moraes, a restrição é apenas para que os advogados não sirvam de intermediários para os investigados se falarem ou combinarem versões de depoimentos, por exemplo. Lembrando que além do ex-presidente Bolsonaro, diversos outros ex-ministros também são investigados por golpe de Estado, a exemplo de Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Walter Braga Neto, que inclusive foi candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro. Todos eles foram alvos de mandados de busca e apreensão, esses mandados cumpridos no último dia 8, no início do mês, como eu disse agora há pouco, assim como o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que acabou preso por questões paralelas às investigações por conta de porte ilegal de arma de fogo e usurpação mineral devido a uma pepita de ouro não declarada à Receita. Sobre as novas manifestações de Moraes em resposta à OAB, até o momento, as defesas desses investigados ainda não se manifestaram. A gente segue acompanhando para trazer novidades em relação a esse outro lado aqui na programação da Jovem Pan. Evandro. Por favor, Anelli, se aparecer durante a edição aqui do 3 em 1, é só chamar a gente. Bom trabalho para você por aí. Moraes dizendo então que conclui com provas robustas de que hoje houve de fato um planejamento e uma atuação de um grupo para tentar atuar contra a democracia aqui no país. Gustavo Segré. Eu gostaria muito de que essas provas sejam divulgadas para a gente ter efetivamente conhecimento do que aconteceu, da investigação e que os eventuais responsáveis sejam punidos pelo processo jurídico que corresponda. Mas uma coisa fica sempre na dúvida: se alguém queria manter o presidente Bolsonaro no poder, por que esperar até a mudança do mandato? Essa é uma dúvida que eu tenho e que tomara as investigações possam nos responder qual seria a resposta nessa dúvida. Fala, Fábio Piper. Hoje o portal UOL traz mais uma das muitas matérias que foram veiculadas nesses últimos dias, tratando de conversas supostamente sigilosas entre militares ligados ao presidente Bolsonaro. E aí, nesse relato de hoje, o ministro do Exército, o então ministro do Exército, Freire Gomes, ele conversando lá com um amigo, teria dito a esse interlocutor, e aí tomando como base aquilo que foi noticiado ontem, que a gente discutiu aqui, de que a Polícia Federal estaria investigando, inclusive, se houve ou não omissão dos participantes daquela reunião em relação, né, à preparação de um golpe. Então ele disse o seguinte: ora, eu não teria dito, né? Ora, eu não falei nada, eu não denunciei nada porque eu preferi conversar com o alto comando. Porque se eu vou direto no STF, a repercussão
seria muito pior, a coisa poderia explodir definitivamente. Então, eu procurei o alto comando. Tá lá, isso é o que ele teria dito aí a um dos seus interlocutores. Ora, se ele nesse diálogo admite que houve, né, essa movimentação, essa urdidura, eu não vou aqui para julgar se a ação dele foi correta ou não, de procurar o alto comando em vez de procurar o STF. Só que é mais uma evidência de que eles estavam discutindo isso. Então, é óbvio que a cada dia, a cada momento, a cada versão aí que surge, isso vai ficando mais evidente. Agora, o que não apaga aquilo que, na minha avaliação, é um erro adotado pelo ministro Alexandre de Moraes no sentido de colocar, agora amenizou, mas no sentido de colocar algum tipo de obstáculo no diálogo entre os advogados. Sim. O advogado, eu não sei, se eu tô conversando com você, advogado, qual a evidência que a gente está tratando de questões relacionadas aí, né, aos nossos clientes? Isso foi contestado, inclusive, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é uma contestação óbvia. A OAB disse que isso nunca ocorreu, né? Nem deveria ocorrer. Os advogados serem proibidos de conversar, de dialogar sobre os processos que envolvem clientes que estão, de alguma forma, também dentro do mesmo inquérito, dentro da mesma ação, respondendo pelas mesmas questões. Luiz Felipe Dávila, você entende que essas mensagens, essa troca de mensagens e essas propostas, né, que foram ali enviadas de um militar para outro e que também envolvem o entorno de Jair Bolsonaro, indicam um planejamento de golpe de Estado? É o que todos nós gostaríamos de fazer. O Brasil quer entender se houve realmente uma tentativa de golpe de Estado ou não, porque isso é muito grave. E se realmente houve uma tentativa de golpe de Estado, essas pessoas precisam ser punidas. Agora, não dá para nós vivermos num regime democrático onde o ministro fala tudo por enigmas, tenho provas robustas, tentaram me matar, não sei o quê, e não apresenta nada. Como é que pode um negócio desse? São coisas de extrema importância. A gente não pode ficar aqui, então vamos confiar assim só na palavra. Bom, mostra as evidências, onde é que estão as coisas. O Brasil precisa saber, o mundo precisa saber o que aconteceu. Então, não dá para criar um regime de exceção sob o manto do sigilo e é tipo assim, acreditem na minha palavra. Não, cadê as evidências? Então, isso vai criando o que eu digo aqui, que é muito perigoso. A gente está soltando informações ao povo, criando uma narrativa, e aí como é que os fatos se encaixam na narrativa para dar uma certa verossimilidade a essa narrativa. Isto não é o que se acontece no Estado Democrático de Direito. Então, isso precisa entender. A gente precisa ir atrás dos fatos para compreender os fatos e daí nós entendermos ou interpretarmos que aquilo houve ou não houve. Agora, não dá para ficar criando um roteiro e ir soltando as coisas. E dizer assim, confie em mim, eu tenho provas robustas que eu ainda não posso divulgar. Não é assim. Então, o processo que está acontecendo essa investigação me parece completamente equivocado e fora das quatro linhas do jogo da democracia. O que foi o que você agrega? Fiquei pensando sobre a manifestação que comentava Piperno, que no portal teve divulgação de algumas conversas e tal. Se o processo transita em sigilo, como alguém pode conseguir essa cópia de conversas sigilosas? Ou essas conversas não existem, e eu acho que sim existem, ou alguma pessoa está vazando essa informação. E se isso for assim, e está vazando informação, isso não configura um delito? Porque está contrariando uma determinação judicial de segredo. Quando é segredo, ninguém pode saber. Então, como algum jornalista pode ter acesso a essas informações que, em teoria, são sigilosas, mas que aparecem? Isso também não contribui, porque não sendo uma informação oficial, dá a supor que pode ser uma questão inventada. Então, todos nós queremos saber o que aconteceu e seria muito oportuno que essas informações sejam
enviadas para todos os meios de comunicação para que todos tenhamos a mesma informação e não ir buscando alguém que pode puxar uma informação ou pegar de outro lugar. Só antes de passar para você, Piperno, deixa eu encher teu copo d'água aí que eu vi que tá... Olha que serviço, hein? Depois o Gustavo Segré não ficar dizendo que ele recebe café em Brasília e não recebe nada aqui em São Paulo, entendeu? Aqui o serviço é de primeira também. Fala, depois do gole, pode falar, Fábio Piperno. Bom, palmas ao bom jornalismo, né, que não ficou restrito às fontes oficiais. Então, o bom jornalismo também existe para isso. Aliás, nos tempos de Lava Jato, até fiz essa comparação aqui nesses últimos dias, também, né, aquelas pessoas, as autoridades diretamente envolvidas, elas tinham alguns veículos, brothers aí, para quem vazava o tempo todo. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, 3, 4 meses atrás, a gente tinha esse mesmo questionamento em relação a vazamentos do que teria sido a delação premiada de Mauro Cid. E muita gente colocou em dúvida, porque afinal de contas eram supostos vazamentos. Até que, 10 dias atrás mais ou menos, aquilo que eram supostos vazamentos acabaram se materializando nas imagens que todo o país assistiu estarrecidos. Ou seja, existiu a tal reunião que, de acordo com aqueles vazamentos, teria sido delatada pelo Mauro Cid. Então, mais do que nunca, eu acho que chegou a hora, né, das autoridades envolvidas nas investigações convocarem essas autoridades fardadas e, eventualmente, promover até algumas acariações. Ô, Braga Neto, você falou que esse sujeito aqui, que o Freire Gomes é isso aí? É um amarelão para, né, enfim, amenizar? E aí, ô Freire Gomes, você falou que você recorreu ao alto comando militar e não ao STF para não tumultuar ainda mais? E aí, o Brigadeiro Batista Júnior, ele disse que o senhor fez monte de coisa, o senhor também falou isso. Uai. Me desculpa, isso que você está dizendo só vai ficar fomentando a narrativa. Você chamou ele de bundão, você chamou não sei o quê. Isso aí é fofoca. Isso vai resolver a questão do golpe. Não, pera lá. Você, então tá bom. Então vamos falar em português, claro. Você chamou ele de bundão porque ele não quis aderir. Aí ele vai falar, bom, eu não aderi porque eu preferi me manter, né, na bancada do lado legalista e, segundo o que está hoje, eu comuniquei tudo isso ao alto comando das Forças Armadas. O alto comando, existe esse relato? Uai. Válido. Porque, claro, sendo pessoas vinculadas com o poder do Estado, eles têm a obrigação de denunciar quando tiver algum ilícito ou uma suposição de ilícito. Então é interessante, mas não me parece que seja você falou isso daquele, você falou isso daquele, porque isso não sei se vai contribuir para a investigação. Mas se esse conhecimento existia, o que ele fez com esse conhecimento? Foi aonde? Contou para quê?